de música, de poesia, meu irmão, filho da minha mãe, e pais diferentes. Mas por que eu tô falando do pai diferente? Entubado, tava mal. Eu tô aqui comemorando com vocês. Thiago vai soltar um clipe aí, a gente vai cantar uma já que fala um pouco da minha história. Hoje a gente vai fazer uma palestra, um bate-papo, mas tem um pouquinho de música, né, como vocês sabem. E essa se chama Linhas Tortas. Linhas Tortas, ela fala da importância dos professores, fala de como eu era tímido quando eu comecei a gostar de escrever. Eu não mostrava muito as coisas para as pessoas, e teve até um poema que eu escrevi para uma garota. Eu já estava com 16 anos, ou 17 já, mas muito tímido. E aí, nesse dia, no terceirão, eu estava conversando mais com ela, acho que a gente pegou o ônibus para ir para casa junto. E eu tomei coragem de escrever um poema. Eu escrevi em casa, com frases da nossa conversa. 5 paginazinhas só de poema. Cheguei no dia seguinte, bom dia. Não tive coragem de entregar primeiro no começo da aula. No intervalo ela estava com as amigas em volta, fiquei meio sem graça. No final da aula, então, também amarelei, não entreguei. Adivinha o que aconteceu? Nada. Nunca entreguei o poema para essa morena. Entreguei para uma outra garota, não o mesmo poema, mas eu tive coragem de fazer um poema quando me apaixonei uma outra vez, logo em seguida aí e tal. E fiz o primeiro poema para... como é que é? Eu botei nesse livro aqui. Poema sem nome para a primeira namorada. Isso significa que eu entreguei e namorei. Então eu incentivo a todos que escrevam bastante na vida, porque, primeiro, para nós é um exercício interessante. A gente se descobre, se compreende melhor as nossas emoções, as nossas ideias desorganizadas. Quando a gente vai botar no papel, a gente às vezes entende melhor o que está acontecendo com o nosso sentimento. E também na comunicação, né? A gente não precisa ser para uma namorada ou um namorado, mas uma questão de trabalho, uma questão de família, até uma briga que você depois não consegue falar, às vezes não consegue falar, mas por escrito você manda uma mensagem. Hoje em dia, então, a gente troca tanta mensagem de texto. Então é importante exercitar isso, saber escrever bem. Eu não preciso dizer, como todo mundo sabe, a importância da leitura, principalmente para a meninada. Ler é fundamental, mas eu gosto de incentivar as pessoas a escreverem. E no caso do poema, eu não vou ler o poema para a primeira namorada, porque eu ainda tenho uma timidez para certos assuntos. Mas aquele poema da morena, que essa ela era loura, tá? Mas aquele poema eu encontrei junto com algumas outras coisas guardadas uns 10 anos depois, quando eu já estava gravando discos. Eu já tinha gravado uns 3 discos. E eu encontrei muitos textos meus, muitas coisas assim guardadas. E aí daí nasceu o meu primeiro livro, porque eu selecionei apenas algumas daquelas coisas antigas, depois vou mostrar aqui mais um pouco, e voltei a escrever poemas e voltei a desabafar para o papel, com alguns textos em prosa também sobre alguns assuntos, reflexões, e em vez de transformar tudo em música. E aí quando eu encontrei aquele baú de coisas antigas, eu resolvi escrever meu primeiro livro, faz tempo. E aí eu incluí algumas coisinhas. Poema para a primeira namorada entrou, o da morena não entrou. E a gente vai cantar uma aqui com o videoclipe, vai? Linhas Tortas. Tem algumas cenas de palestras que a gente fez. É um clipe que eu gosto muito também, então eu vou cantar junto com o clipe para vocês verem um pouco também dessa história. Tá sem som ainda, acho. Só começar a música junto, dá? No outro programa? Então eu declamo, por isso eu canto e componho. Não sou o dono do mundo, mas sou um filho do dono, do verdadeiro patrão, do verdadeiro patrono. E aí, Gabriel, desistiu do cachê? Cancelei um trabalho aí pra não me aborrecer. Tá. Eu explico pra vocês. Tudo começou na aula de português. Eu tinha uns 5 anos ou talvez uns 6. Comecei a escrever, aprendi ortografia. Depois as redações, para nossa alegria. A professora dava tema livre. Eu demorava pra escolher um tema, mas depois eu viajava. E nessas viagens os personagens surgiam. Pensavam, sentiam, choravam, sorriam. Aí a minha tia-avó, veja só você, me deu de aniversário uma máquina de escrever.
eu me senti um bata jornalista, tchê. Que nem a minha mãe que trabalhava na TV. Depois, já aos 15, mas com muita timidez, fiquei muito sem graça com o que a professora fez. Ela pegou meu texto e leu pra turma inteira ouvir. Até fiquei feliz, mas com vontade de fugir. Então eu descobri que eu já nasci com esse problema. Eu gosto de escrever, crer, ver, crer. Gosto de escrever e escrevo até poema. Meu pai, eu confesso, eu faço prosa e verso. Na feira eu vendo livro, no show eu vendo ingresso. Na loja eu vendo disco, já vendi mais de 1 milhão. Se isso for um crime, eu quero ir logo pra prisão. Meu pai, eu confesso, eu faço prosa e verso. Na feira eu vendo livro, no show eu vendo ingresso. Na loja eu vendo carro, já vendi mais de 1 milhão. Se isso for um crime, eu quero ir logo pra prisão. Ih, pensador, isso é grave, hein? A vovó dizia que eu já escrevia bem. Tentei me controlar, me ocupar com esporte, surf, futebol, mas não era o meu forte. Um dia eu fiz uns raps e achei que tava bom. Me batizei de pensador e quis fazer um som. Ficar famoso e rico nunca foi minha meta. Minha mãe já era isso, eu só queria ser poeta. Meu pai, um homem sério, um gaúcho de Poá. Formado em medicina, não podia acreditar ao ver o seu garoto Gabriel com um fone nos ouvidos, viajando com a caneta no papel. O que você tá fazendo? Vai comer, moleque. Ah, pai, peraí, eu só tô fazendo um rap, ninguém sabia bem o que era, mas eu tava viciado naquilo e viciei uma galera. Meu pai, eu confesso, eu faço prosa e verso. Na feira eu vendo livro, no show eu vendo ingresso. Na loja eu vendo disco e já vendi mais de 1 milhão. Se isso for um crime, eu quero ir logo pra prisão. Eu faço prosa e verso. No show eu vendo ingresso. Se isso for um crime, não tô vendendo crack, não tô vendendo pó, não tô vendendo fumo, não tô vendendo cola. Mas muitos me disseram que o que eu faço é viciante e vicio os estudantes quando eu entro nas escolas. Até os professores às vezes se contaminam, copiam minhas letras e textos e disseminam sementes do que eu faço, já não sei se é bom ou mal, mas sei que muito aluno começa a fazer igual, escrevendo poemas, escrevendo redações, fazendo até uns raps e umas apresentações.